Boa noite a todos. Conforme prometido, estou aqui para dividir um pouco de alguns assuntos, e esses assuntos vão girar em torno de alguns pontos dentro das falas de Jesus, principalmente. Para os que não me conhecem, sou Giovanni Benites. Eu fui frequentador da instituição religiosa evangélica durante cerca de 27 anos. Sou um pregador do evangelho ainda, e serei, mas não apegado a discursos, e hoje eu queria fazer uma análise com vocês, aproveitando o dia de Páscoa, a respeito de algumas coisas que são interessantes. Ontem, junto da minha esposa, eu fui assistir The Chosen, a temporada 5, os 2 primeiros episódios no cinema, e confesso que eu estou encantado com a coragem do Dallas, porque ele não poupou detalhes, não poupou verdades a respeito do que está escrito na Bíblia, e foi muito legal, uma experiência muito boa. E essa aqui é a capa da Última Ceia, né? Eu tento me desviar, mas é o próprio Meet que está fazendo isso, mas basicamente essa é a Última Ceia do Senhor. Muitas pessoas têm dúvidas de como a ceia aconteceu, e eu quero dividir com vocês. Eu não espero que muitas pessoas assistam esse vídeo, mas as que assistirem, eu gostaria de que elas tivessem consciência do que foi a noite em que Jesus foi traído. Então, as pessoas acabam sendo evangélicas ou católicas, ou o que quer que seja, mas não sabem exatamente o que está escrito, como foi escrito, quem escreveu. E eu separei alguns textos que falam da ceia. O primeiro texto que eu separei está em Mateus, do capítulo 26, do verso 20 a 25, onde o apóstolo Mateus conta que ao anoitecer Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Obviamente, Jesus está falando de Judas, e os outros o negaram. Então Judas, que o havia de trair, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Então a coisa foi muito transparente na conversa ali da ceia. É você, Judas. Vamos parar de papagaiada, vamos ser sérios, honestos aqui. Segundo o texto que eu separei para vocês, que fala da ceia também, mas agora é o apóstolo Marcos, capítulo 14, do 17 ao 21, que diz: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinado à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Ok? Lucas também fala sobre isso. Capítulo 22, dos versos 21 ao 23. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Então há uma cena possível, como Lucas era, de certa forma, determinado a detalhar as questões, e ele diz que os apóstolos estavam com as mãos sobre a mesa. E aí no verso 22 ele diz: o filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Curioso, não? Ok, temos aqui alguns textos. Acho que ainda tem o de João, né, que é 13, do 21 ao 27. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá.
Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo como a dizer: pergunta a ele a quem está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele e Jesus lhe disse: o que você está para fazer, faça depressa. A ceia, que hoje é extremamente romântica, que tem símbolo, que tinha comida, que tinha vinho. Às vezes a gente fica se perguntando com certa infantilidade se o vinho tinha álcool, não tinha, e é de uma real infantilidade, de uma bobagem tamanha ficar discutindo esse tipo de coisa, enquanto a gente não olha o contexto e como estava o coração de Jesus naquela noite. Embora sabendo de tudo que ia acontecer, ele sentia agonia na sua carne humana, perturbado, como disse João, perturbou-se em espírito e declarou. Então a mente de Jesus estava conturbada. É muito legal que a série narra isso muito bem nesses últimos episódios, mas a grande questão aqui onde eu me apego com vocês é no detalhamento da ceia, na traição de todos os apóstolos quanto ao que haveria de acontecer no dia seguinte, onde todos, de certa forma, passaram naquela madrugada, no dia seguinte não, naquela noite, naquela madrugada, no entardecer, antes que o galo cantasse, também, tem tudo isso, né? No amanhecer do dia, aquela madrugada, aquela coisa toda que vocês já conhecem, todos estavam, segundo o que Jesus estava explicando, defendendo os seus interesses. É quando vocês sabem do texto que João vai negar antes que o galo cante 3 vezes e tantas outras coisas. A perturbação de Jesus era também porque ninguém estava com ele. Embora estivessem na mesa, e é por isso que eles receberiam o Consolador mais para frente para os convencerem, é fato também de que Jesus diz a Pedro na mesa, quando Pedro diz que não vai negar, e que Satanás o cirandou e tentou tomar para ele, tomá-lo, principalmente, Jesus faz: quando você se converter, prega, ajuda teus irmãos também. Ou seja, não havia uma conversão consciente do que era o evangelho ainda na noite da ceia. Era necessário que Jesus morresse para que essa relação entre o homem e Deus fosse escancarada de vez e não houvesse mais a necessidade de um mediador que não fosse o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Por então, até esse momento, há uma venda nos olhos dos apóstolos, onde eles não percebem que está tudo acontecendo debaixo do seu nariz. Hoje, nós olhando e percebendo o que significava, temos muito mais facilidade e clareza, mas o fato é que naquela mesa estava todo mundo sentado, menos Jesus. Era Jesus defendendo o interesse de Deus, que beneficiaria a humanidade, e todos os apóstolos sentados, cada um com um grau de individualismo e ego, defendendo a sua própria vontade, seus próprios interesses, que se revelariam ali no futuro, onde eles trairiam Jesus, o negando, fugindo, a ponto de a multidão dizer: você cheira, você anda, você parece com ele, mas eles dizendo: não, eu não tenho nada a ver com isso. Ok? Um certo individualismo. A série, ela parte desses dois pressupostos, pelo menos no primeiro e segundo episódio: a ceia. E segundo momento é o texto que eu quero dividir com vocês, que é Jesus no templo. Ok? Quando já estava chegando a Páscoa, disse João, Jesus subiu a Jerusalém no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Tudo isso é detalhado na série. Então, ele fez um chicote
chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Salmo 69, 9. Também separei um texto onde Mateus narra isso, do 21, como capítulo dos 12, versos 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus no templo, chegando a Jerusalém. Agora Marcos. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês a transformaram em covil de ladrões. E ainda temos um texto de Lucas, do 19, 45, 46. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês a fizeram covil de ladrões. Interessante, né? Quando Jesus ainda fala sobre o covil de ladrões, essa casa, essa devoção ao templo, e aí estou colocando aqui no fundo para vocês verem, ó, se vocês conseguem ver, é a cena famosa onde Jesus ali na série começa a bater no povo, começa a falar sobre esses textos. E eu não sei, irmãos, honestamente, meus queridos, se as pessoas estão entendendo qual é a mensagem que a série está passando, ou qual é a mensagem que a Bíblia, dentro dos evangelhos, está nos passando. O que incomoda Jesus é o negócio sobre o sagrado. Pense que no passado, os judeus tinham que ir, pegar uma ovelha, carregar essa ovelha, ou esse cordeiro sem mancha, puro, pela estrada, por dias, até chegar no templo e oferecer. Certo? Porque tinha incenso, tinha perfumes, porque o cheiro de animais mortos e sangue era muito grande, muito forte. Agora tem gente terceirizando isso. Está terceirizando, está vendendo a ovelha na porta do templo. Tem gente que tinha que pegar uma pombinha, que era o que tinha para sacrificar com dinheiro, uma pombinha branca, e agora tem um cara vendendo pomba na porta do templo. É o que está escrito, a série narra exatamente isso, é de uma fidelidade absurda. Eu fiquei sentado assistindo, eu falei, será que as pessoas não entenderam? Que não mudou nada, que o que incomoda a Deus é um negócio, qualquer espécie de negócio em torno do sagrado, ainda que seja para cumprir o sagrado. O que irritou Jesus não foi o fato de as pessoas não sacrificarem, mas de comprarem bichos para sacrificar. Ah, mas o que quer dizer com isso? É todo o negócio que se aproveita do sagrado. Então, se você olha na sua igreja, tem aquele bazar onde as pessoas doam roupa, aí alguém vai lá, doa a roupa, as irmãzinhas se organizam para vender a roupa, ganhar um dinheiro daquilo, não para elas, mas pode ser para o próprio templo, pode ser para alguém pegar uma parte. Se você vê o irmão com um carrinho do hot dog dentro, se tem lanchonete dentro, se tem esse tipo de coisa, está enquadrado exatamente naquilo que incomodava Jesus, naquilo que irritou a Jesus na semana em que ele seria morto. Então isso irritou ele de tal forma que ele saca o chicote e dá nas costas do povo, bate em quem quer que seja, a ponto de escandalizar a todos, os apóstolos ficarem escandalizados, porque ele mostra uma face
que é que as churches, que as igrejas estão romantizando, que é papai, abá, paizinho. Não, gente. Está todo mundo esquecendo de que ele ainda é o Criador, ele é o Senhor. As pessoas não estão entendendo que qualquer espécie de negócio em torno do sagrado, Deus abomina. Deus abomina. É coisa de ladrão. Qualquer espécie de dinheiro que se aproveita do nome de Deus para se ganhar, se fazer negócio, virar capital ou exercício capitalista, é um crime diante da lei do Senhor. É um crime diante de Deus, é um crime diante de Jesus. Por que eu peguei esses dois textos? Porque, por fim, na ceia, sentado com Jesus, nas igrejas hoje, evangélicas, onde as pessoas doam relógios claros, os pastores com relógios caros, pastores com tênis de 4, 5 mil reais, cobrando para pregar, cantores cobrando para pregar, o tiozinho vendendo pipoca na porta. Não era dentro do templo, era na porta do templo que reclamava Jesus. As pessoas vendendo, até as irmãs do véu, a igreja que usa o véu, agora tem a barraca do véu na porta daquilo que eles chamam templo, do qual eu nem considero templo, mas veja o tamanho da hipocrisia. Aquilo que o povo chama de casa de Deus, da qual eu nem creio, é de um tamanho de uma hipocrisia, é de um egocentrismo que eles não respeitam. Por quê? Porque não leem o que está escrito, porque não seguem. Afinal de contas, assim como cada apóstolo sentado naquela cadeira, as pessoas que estão sentadas no templo, na maioria delas, na grande esmagadora maioria, a busca é simplesmente por satisfazer o seu ego. E hoje na Páscoa, a gente relembra que Jesus ressuscitou, ok? E não se trata do meu ego, do seu interesse ou do meu interesse. Se você pegar os últimos 5 dias de Jesus vivo, ele vai explicar exatamente como é que a igreja tem que se comportar. Partindo o pão, lavando os pés, não barganhando com as coisas do Senhor. Humildade, carregando a sua cruz, com simplicidade, com prazer, louvando o nome do Senhor em comunhão uns com os outros. Aí, o pastor Ursinho Carinhosos. Oh, meu lindo! Coisa tá feia. Lindo só tá para quem tá pegando a grana. Eu espero que você perceba o quão grave é o erro da igreja que negocia as coisas do Senhor. Assim como Judas fez negócio com a vida do Senhor Jesus, muitos fazem negócio no lugar onde eles chamam de casa do Senhor. Assim como Judas, são só mais alguns negociantes. Agora, com o hot dog, com a pipoca, com o leilão, com a oferta. Quando você dá uma oferta esperando que Deus te abençoe, você está fazendo um negócio. Você está assumindo um comportamento como o comportamento de Judas, fazendo negócio quanto às coisas do Senhor. Deus te abençoe, que seja tudo de graça e pela graça.